Oi pessoal, meu nome é André, sou acadêmico da UFPEL e faço parte do Ginecologicamente Falando. Dando sequência aos episódios sobre a síndrome de Down, hoje o nosso episódio um pouco diferente com a presença do vídeo, eu vou mostrar dois papos que eu tive. Um com a presença do Thales, meu colega, junto com o Gustavo Bica e o Dr. Guilherme Bica, e outro do Gustavo Bica com a sua mãe, a Marilene, para a gente saber então também um pouco da experiência de como é a vida da pessoa que vive com síndrome de Down e da mãe, né, que acompanha então o seu filho com síndrome de Down. E aí pessoal, tudo jóia? Nós estamos hoje aqui gravando um vídeo, uma complementação aqui do Ginecologicamente Falando com relação ao dia e à semana do Down, né? Então, a turma do Ginecologicamente Falando, tá aqui hoje o Thales, o Alemão e o convidado especial, o Gugu, né? Gustavo Bica, quem tu és? Teu irmão. Meu irmão, é. Me conta, que idade tu tem, quem tu és, conta pra nós. 4.3. 4.3, é. Ah, te mete, hein, cara. Né? Nós queremos saber... Isso aqui é tipo papo da bola. Tipo papo da bola, nós queremos saber um pouco a respeito da tua vida, né? Então Aí os guris vão aí vem coisas. Aí vem coisas, né? Os guris vão te fazer umas perguntas, né? Porque é muito interessante que a gente saiba se a tua vida é legal, se não é. Será que é? É? Então tá, gurizada, começa aí. Manda para meninos. Vamos lá. Fiquei curioso para saber da sua formação escolar. Você é Desde formado? a infância, Pode ser, desde a infância. tudo começou foi no pré, com 6 anos, em 86, no Castelinho, sabe? No Castelinho, sei, que fica ali na 15. É. Depois do Miquelis, depois o Santa Rita, depois o... Santa Rita, o que foi? Primeiro grau? Ou... Foi o primeiro grau, depois a série também, segunda, terça, quarta, quinta. Quarta série, quinta, sexta, e Isso. sétima, oitava série. E o ensino médio? Ensino médio no KBG, depois eu Tu fez técnico, então, foi isso? Taguinho do último KBG, dentro da planificação junto, Qualificação. e também teve também a parte do jornalismo pela Católica, Ah, mas aí é... da Católica mesmo. Fizesse faculdade, então, né? Isso. Em que ano? Eu comecei foi em 2000. 2000. E ficou 6 anos até se formar. Então você é formado em jornalismo pela Católica. Pela Católica. Ah, que show. Já pensou em alguma vez fazer pós-graduação? Isso aí tá mais adiante, né? Tá nos planos. Só os planos. E me diz uma coisa, Gustavo, com relação ao teu estudo e tudo mais, como é que tu foi recebido pelas pessoas? Depende, algumas. Teve alguma dificuldade, assim, que tu tenha notado? Só uma Assim, professora só que... não aceitava, assim, a tua aceitava, situação, não. a tua dificuldade? Mas o resto, tudo aceitou. Na É? faculdade, isso. É. Na faculdade. E no colégio? Só teve uma professora só, de matemática, que exagerou também um ponto. Exagerou no ponto? Como é que é isso, cara? Eu ia usar máquina de calcular, ela não deixava. Ela queria que tu fizesse as contas todas De cabeça. de cabeça. Mas não deu, tem que usar. Tivesse que usar? Me rodou. Te rodou? Puh! Aí você Teve que repetiu matemática. repetir. Repeti. Em qual série foi isso? Foi na quinta série. Ah, E o seu irmão não te ajudava em matemática? Essa coisa aí, nem pensar. Não? não te ajudava. Nada. Mas pelo menos ele era bom em matemática? Não sei. Então, certo. Então tá. Depende de vocês duas, que são aluno deles, né? Mas é que a gente não pode falar mal dele, que ele é nosso professor. Ele Isso não tá aí é mal. processaquismo. É verdade. Tá, mas e com os colegas lá no colégio, como é que Os é? colegas eram tudo bem. Foi bem recebido pelos colegas? Muito bem por todos eles. Desde do Santa Rita, dentro da Católica e da Avenida Rosário. Na verdade, o Gugu, por ter 43, ele praticamente foi dos desbravadores da situação da inclusão, né? Isso. Né, Gugu? Da inclusão. Tem no MEC em Brasília, né? É, Pois é, tu ganhou um prêmio, né? Foi. O que é esse prêmio? É para estimular os outros a se desenvolver. E aí, tu foi lá em Brasília? Fomos, fizemos tudo.
perfeito. Ah, que legal. Em Ouro Preto foi o troço. Ouro Preto, Minas Gerais. Tá, na graduação em jornalismo, por exemplo, pelos colegas você foi bem recebido? Sim, E pelos professores? uma só que não. Cada lugar tem um professor que não te recebe. Então. Um KBG e um na Católica e uma José Rita. Por isso que a gente acha que precisa ter Um pouco de um preconceito também no pré na Castanheira. preconceito, tinha, né? Tinha. E como é que tu leva essa questão do preconceito? Nada. Tu não dá bola? Não dá bom pra isso. Eu não vi tudo na brincadeira. Foi por das tuas, né? Não dá bola pra isso, Nem dei então. bola pra isso, segui em frente, cada por si. E nos conta uma coisa, Gugu. Quais são os teus planos? Depende. De que sentido? Vamos dizer assim, o que tu pretende para o futuro? Melhorar. É? Melhorar em Que quê? agora tô no grafite, né? Ah, Agora vocês estão fazendo, agora tu tá dentro de um grupo do Grafite Down, né? Como é que é isso aí? Explica pro pessoal. Dentro da UFPEL, UFPEL, Né? Tem um grupo de grafite. tem um O que vocês fazem lá? Como é que é? a gente produz coisas. Produz desenhos, produz letras, pinturas também, letras, riscos. Às vezes eu pintando uma parede lá no Porto. É legal? Legal. A turma é legal? O teu professor é legal? Muito bom ele. É? E toda a família. É? Até que mora fora, que está perto daqui de Porto Alegre, aqui, com a filha e a outra esposa. A ex-esposa. também é legal. É, E o que mais tu faz no dia a dia, assim, além do grafite? academia também. Ah, é fitness, Academia. então. Academia também, sou fitness também, né? Isso mesmo. Exibir a prança. Come bastante, né, Gugu? É, aqui é um dos pontos que exibe muito mais a prança, né? Vindo do meu irmão e da minha cunhada, agora isso fica bom, né? A culpa é nossa, então. E culpa também tinha do outro lado, lá sentado no Ah, sofá. Fica atrás da câmera. Atrás da câmera. É. Quando ela sai, os outros aprontam, que eu e o caseiro na rua. Né? E o que mais você faz no seu dia a dia, assim, durante a semana? Às vezes eu faço meu livro, às vezes eu faço um desenho, às vezes eu mesmo os carrinhos de coleção, do Hot Wheels. Ah, tem coleção da Hot Wheels? E outros também da Romotors. Eu também faço coleção da Hot Wheels. Gosta de música também? Música sertaneja ainda. Hã? Música sertaneja. É? Todos os gêneros de sertanejo, até o country americano. Ah, show. Você citou agora um livro. Que livro é esse, Gu? É um livro de uma coisa mais específica, mais detalhada, mais sofisticada, mais ampla. Que você está escrevendo. É, E quando é que vai sair esse livro, cara? em breve. Breve. Aqui faltam muitas páginas ainda para ser feitas. Quando tiver a data da publicação, tem que avisar pra gente fazer um... É, vamos divulgar no Ginecologicamente Eu Falando. tenho algumas poucas coisas aí. É que vocês queiram ampliar alguma coisa, vocês dois, o alemão, o Jesus Cristo aí. Né? Também, né? Também ajuda. Isso aí. A idade eu tenho dele. É, Tenho 33, idade de Jesus Cristo. um pouco a mais, ó. Gugu, Eu sou mais novo, me então. diz uma coisa, tu teria alguma mensagem para dar para os Downs? O que tu teria para os familiares, para essa semana que vai ter essa comemoração? Segundo, não é bem uma mensagem, é um recado do professor que ele sugeriu. Ele quer dominar o mundo com todos os Downs do Brasil inteiro. É? Fazer tudo para nós para cá. Ah, Pra é? cá onde? Para cá, Pra para Pelotas? Pelotas. A capital do Down no A Brasil. capital do Brasil. Opa.
trazendo todos de Porto Alegre, São Paulo, Rio, Santos, Bahia, Salvador, Mato Grosso, Rio Mineiro, Tudo. tudo, até do exterior. Fazer um polo. É um polo norte dos Downs. Quem vai ser o presidente? Tá aqui o presidente. Vai ser manda-chuva. Tira o poder do Lula e do Bolsonaro. Tu vai ser o presidente, é isso então. Isso aí. Com certeza, o Brasil está precisando de um presidente bom. Então tá, Gugu, me diz uma coisa. Manda um abraço pro pessoal aí, se despede então. Um beijo para todo mundo. Do Guga Bica, o melhor de todos. Muito bom. Esse é o Guga. Esse é o Guga. Cara, prazer Muito falar obrigado. contigo, né, Gugu? É isso aí. Olá, eu sou o Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast em saúde da mulher. Hoje nós vamos apresentar um tema um pouco diferente daquele que habitualmente às terças-feiras a gente apresenta, porque semana que vem nós teremos a Semana Mundial do Down e para isso nós trouxemos a dona Marilene, que já vai se apresentar, para ter uma conversa conosco a respeito da maternidade, como que é a maternidade dentro desse assunto, que infelizmente é pouco falado, pouco abordado, diante da importância que é lidar com essa saúde dentro da área médica e dentro da área social também. Então, vou passar nossa palavra aqui para o nosso colega André, a dona Marilene vai se apresentar, o nosso colega... O nosso modelo, né? Nosso É um modelo, modelo, que já conversou aqui conosco, já fez uma divulgação aqui do nosso Aquele projeto. papel também. Mais coisas. Pode se apresentar então para nós. Meu nome é Marilene Bica, eu sou médica e sou a mãe do Gustavo Bica. Na verdade, a minha identidade mudou quando ele nasceu, porque todo mundo me conhece como a mãe do Guga. Né? A Marilene Bica existe profissionalmente, mas eu sou a mãe do Guga. Acho que assim, a época que o Guga nasceu, as coisas eram muito mais difíceis e eu dou graças a Deus que agora haja essa amplitude de conhecimentos e de formação de profissionais que lidam com ao que agora se chama de inclusão, porque na época que ele nasceu, inclusão era um termo que não existia no dicionário, ou existia sem a razão. Enfim, quando uma mãe recebe a notícia de que tem uma criança especial, no caso um filho Down, ela parte para duas atitudes, eu creio. Uma é entrar em depressão e tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, e outra é a luta, que começa em seguida a entrar numa luta para aquele filho se desenvolva, né, dentro dos limites mais possível da normalidade. E foi isso que me aconteceu. Acho que eu parti para a luta e acho que a luta também, porque ele respondeu, foi bem sucedida, vamos dizer assim. Foi uma luta bem grande, porque na época não se tinha as coisas que se tem agora. Então eu fico muito feliz quando agora o Gustavo participa das associações onde tem Down e que as crianças pequenas estão seguindo já esse caminho, coisa que não existia na época. Se tinha que buscar coisas na Argentina, brinquedos pedagógicos que agora a gente tem, ou mandar fazer pequenos brinquedos que agora na Azul 99 se consegue. Brinquedos de encaixe, brinquedos de coisas pequenas para manuseio. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no caso dele, a gente levava ele para Porto Alegre e a escola argentina era a do médico que eu tratava lá. A gente estacionava lá de carrinho e ficava escutando, e eu levava às vezes uma pessoa para pôr em prática aqui os exercícios que eram indicados. Bem, chegava ao ponto assim, para estímulo oral, usar hóstia. Eu me via às vezes pedindo hóstia na igreja, e ele comeu todas Era as bom? hóstias, para poder fazer o estímulo da língua, essas coisas todas. Coisas que agora eu acho que tem, eu não sei bem como é que estão as coisas, mas ele não teve tanto problema na fala. Bom, mas enfim, o que eu posso dizer é que eu estou bem feliz com essa evolução que houve, mas fico feliz também de ter participado de um começo, porque o Gustavo, com a idade que tem, né, praticamente foram os primeiros que foram tratados, porque escondiam as crianças. As crianças que tinham Down escondiam nas casas. Então eles não tinham nem condições de terem, por falta de estímulo, não tinham condições de desempenho na sociedade.
Bem, eu ia dizer uma outra coisa a respeito, me faltou agora. Eu gostaria de fazer uma Eu pergunta. falo muito, é melhor parar. Não, pode falar. Não, a nossa conversa é para a senhora falar. Eu fiquei com uma dúvida. Quando a senhora teve o Gustavo, a senhora já era médica? Já. Então a senhora tinha conhecimento? Tinha, mas é que o conhecimento é até ali, né? Nesse momento o conhecimento não impera, né? Acho que agora as mães estão muito mais abertas, principalmente porque das dificuldades, a do Down me parece ser a menor, né? Então, assim, as crianças nascem, já sabem antes, a mãe já sabe antes, né? Não existia ultrassom que dissesse. Agora faz um 3D, faz uma translucência nucal e vê, né? Não, eu sou formada há bastante tempo, sabe disso. Ele é bem menos É do que eu não a fiz idade. as contas. A senhora falou que tem 55 anos de trabalho, ele tem 43, eu não calculei aqui. A matemática falhou. Falhou. A matemática falhou. Não é só contigo que eu falha. também tenho um problema com a matemática. E assim, E pode na falar. escola, quando ele estava na escola, assim, a senhora teve dificuldade para conversar com as professoras? Como é que foi isso? Naquela época era horrível. Horrível porque as escolas não aceitavam e não aceitavam crianças especiais. Diziam que é porque não tinham capacidade de, mas eu acho que existia segregavam, né? Enfim, tive coisas bem difíceis de enfrentar coisas muito difíceis. Assim, bom, não vou me dizer isso agora. Difícil, mas cada escola que aceitava, quando aquela escola fechava por alguma razão, eu estava de novo na mesma confusão. E houve uma escola chamada Bem Me Quer aqui, que era a esposa de um psiquiatra. Essa escola abriu as portas, foi uma coisa maravilhosa. Era isso que me faltava dizer. O médico de Porto Alegre, ele era da escola argentina. E a escola argentina dizia que as crianças tinham que ser incluídas no estudo normal. E o estudo normal significava eu arrumar lugar para ele no estudo normal, né? Isso foi bastante difícil e penoso. Então, depois, quando chegou a 4ª série, que era a pior série do ensino primário, né? Eu não sabia onde ia colocar. Mas acho que Deus faz as coisas, consegui colocar numa escola estadual em que eu não botava fé. Uma amiga, assim, uma circunstância qualquer, levou para lá e ele deslanchou lá. Foi uma beleza. E depois disso eu fiquei de novo. Né? O que vamos fazer para o 2º grau depois? Aí houve 3 portas que se abriram, graças a Deus. Mas eu preferi o KVG, porque eu pensava que ele tendo um ensino técnico pronto, era alguma coisa, não é? A gente está sempre querendo mais, na verdade, né? Então, o ensino técnico pronto estaria bem assim. E lá eu não tive muitas dificuldades, não. E a partir de lá ele ficou conhecido como o primeiro técnico Down na América. Que espetáculo. E vieram de Brasília, quando ele se formou, fizeram uma... E ele era conhecido como o garoto do MEC. Andava com a foto dele numa Kombi do MEC lá. Agora já não tem mais essa. Mas ele recebeu uma comenda de um sujeito da inclusão em Ouro Preto. Ele disse isso na fala que ele disse. Bom, depois então entrar na faculdade, ele fez vestibular, tá? Fez vestibular, escreveu sobre cinema, era uma coisa assim. Cinema antigos da Revolução Farroupilha. Era isso? É. Então estavas bem, porque tu gosta de história, uma barbaridade. Bom, então assim foi que se processaram as coisas, viemos vindo nesse ritmo. A maior dificuldade agora é em área de trabalho, né? Essas coisas vieram tão bem assim até agora que a gente não pode se queixar. Está muito incluído nesse grafite, que eu acho que a arte não tem fronteiras, né? Não tem limites. Quem Então a gente pode... Quem gostou muito da minha redação foi um professor da Católica. É verdade. Gostou da redação. Jairo Jeriquiné. Sanguiné. Bom, mas enfim, era mais ou menos isso. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Eu já disse tanta coisa além. A senhora, na outra conversa que nós tivemos com ele falou da questão do preconceito. Sim. Por ele. E a senhora sentia esse preconceito? Com A senhora certeza. como mãe? Muitas vezes, com certeza. A gente tem que fazer olhos de não ver e ouvidos de não ouvir. Não é isso que diz no Evangelho? Assim é a vida. Eu sou papai da direção, muitos colegas. Muitas coisas... Não, agora espera um pouquinho. Então, muitas coisas a gente não faz que não vê.
né? E vai levando, porque é o teu filho, é ele que tem que evoluir, tu tem que ajudar, não é? Então a gente espera assim que esse caminho que a gente tentou trilhar e que foi um caminho, vamos dizer assim, de bom resultado, né? Que possa servir de caminho para os outros, que essa é a intenção, né? Além de nós, os outros. Isso. Então, uma pergunta. Não, tá ótimo, já falou tudo. A senhora gostaria de deixar uma mensagem para as mães, porque a gente divulga isso em redes sociais, YouTube, Instagram, e muitas mães nos ouvem. O Gustavo está com 43 anos, mas a gente vê que a questão do preconceito ainda hoje ele é muito real e muito presente. Às vezes, não sei dizer se ele chega a ser velado ou se ele é mais explícito hoje, mas tem muitas mães que nos ouvem, muitas mães que, embora a gente tenha muita informação na internet disponível, elas não sabem que uma coisa é na teoria, outra coisa é a prática, como a senhora disse no início da nossa conversa. Então, a senhora como mãe, que já está há 43 anos nessa caminhada, já passou por diversas dificuldades, vitórias, o que a senhora gostaria de deixar de mensagem para elas? Eu acho que nenhum filho especial vem para uma mãe que não é especial. Acho que a mãe recebe aquele filho com carinho, com afeto, e ela vai ser sempre a protetora dele. As dificuldades vão vir, mas vem com filhos normais também, não é? Tem tantas pessoas com dificuldades. Vocês deram certo, vieram para uma universidade, estão se desenvolvendo, mas outros tantos não deram. Então, assim, as dificuldades vão haver, não adianta, não tem essa de portas abertas, porque não é bem a realidade, né? Talvez economicamente as coisas sendo mais fáceis para um grupo seja melhor o desenvolvimento, o desempenho, tá? Mas não é uma realidade que não haja problemas, né? Quando se leva uma pessoa com dificuldade, por exemplo, para entrar na universidade, sempre vai haver aqueles olhares, os olhares diversos, né? Que tu tem que aceitar. E vai levando e ignora, mais ou menos isso. Então, mas não vamos nos abater e vamos seguir, porque o estímulo precoce é a coisa mais importante que tem. E a independentização deles também. Eu ia perguntar isso, o que a senhora deixaria de dicas, assim, que a senhora acha mais importante na relação entre mãe e filho, o que ela como mãe pode fazer? Eu acho que torná-lo independente é uma coisa importante, seja ter hábitos de poder comer só, etc. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Porque é diário, porque as crianças em geral com Down têm um pouco mais de a musculatura mais flácida, etc. Mas é Nem assim, tanto, assim né? Você é forte. Forte e valente, como diz o outro. Certo, O menino? Gugu escreveu um negócio aí, o que ele queria? Diz uma coisa, você tem outra formação, né? Qual que é a Tem sua mais outra 3 formação? aqui, botei no Mais papel 3. aí. Nos conta o que é das formações. Uma delas se chama também plantas medicinais também, Plantas Verdade. medicinais, Santa Catarina. fruticultura. E também em fitoterápicos em Balneário Camboriú. É verdade. Em balneário, Fitoterapia. fitoterápicos. Estava na entrevista, ele estava escrevendo. Na outra entrevista, ele estava ali escrevendo. É, E A gente esqueceu de dizer na outra, né? eu já pintava antes. sim, ele tem Com a Diane Casareto e com o Olga Alfin. Verdade, Antes de começar com o grafite. Tem 2 ou 3 quadros com prêmios do SESI, Do SESI, do SENAC, e Rio Grande, do do Bagé. Rio Grande, isso. Por todas as cidades por aí. Ele é metido, essa é a real. Ele é metido. Bom, Tu é metido ou tu não é, Gugu? a gente vai seguindo Puxei aqui. o ritmo onde ele vai, né? Assim que é. Tá desligado já, né? Não, estamos ainda conversando. Nós vamos seguindo o É o ritmo. pop da bola. Então tá show. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês dois. Sim, foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora. É importante a gente trazer experiências reais, qual a doutora Marilene Bica trouxe aqui para a gente. E agradecemos a vocês. Qualquer coisa, deixem comentários no Insta, no YouTube. Gugu, qual seria a tua mensagem agora nessa semana que se comemora o Dia Internacional do Down? Bem, é o seguinte. Sigam os seus sonhos. Sigam os seus motivos e as suas capacidades.